Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 1. Talvez você, quando você ouvir essa leitura do texto, talvez pergunte, né? Mas esse texto tem alguma coisa a ver com ações de graças, né? Com 56 anos de existência da SAF de Lages. Antes da leitura do texto, também quero parabenizar nossas irmãs que aqui estão representando a Federação de SAFs de Nova Iguaçu. A senhora presidente já esteve aqui, já tem uma saudação, nossa irmã Helene Rangel. Tá? E as irmãs que a acompanham, e também já está também minha esposa Lucilei. Tá? É uma alegria nós estarmos aqui nesta ocasião. 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler aqui do verso 10 ao verso de número 17. 1 Coríntios, capítulo 1, leitura a partir do verso 10, vai até o verso 17. Você vê que já o título fala sobre exortação à unidade, né? Após a oração, nós vamos então proceder já essa leitura. Queria que você lesse comigo esse texto, tá? Vou ler os versos pares, a igreja vai estar lendo os versos ímpares. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas, e além desses, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém? Esse é o texto para nossa reflexão nesta noite de gratidão ao Senhor nosso Deus. Quando eu olho para esse texto, palavra do apóstolo Paulo, escrito sobre a inspiração do Espírito Santo, Paulo, nós já o conhecemos, mas nós que já lidamos, né, com o povo de Deus. Você talvez já estudou um pouco sobre Paulo na escola dominical, no seu dia a dia. Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, já nos apresenta. Aliás, no 7 e o 8, esses dois capítulos já nos mostram aí um jovem mancebo, né, que participou ali da morte de Estevão. E foi Saulo, né, quem deu o aval para que Estevão fosse morto. No capítulo 9, nós temos de Atos, já ali a sua conversão, indo ele para o caminho de Damasco, né? Após esta conversão, algo tão especial que aconteceu na vida desse homem, Deus disse, né, para Ananias que era para ele ir e mostrar para Saulo o quanto importaria sofrer pelo nome dele, né? Ele até não quis ir, mas senhor, eu já ouvi dizer que esse cara entrou nas casas e ele arrebentava as portas, ele levava mulheres, crianças e também até adultos, idosos também algemados para o julgamento. E agora o senhor manda eu ir lá para poder impor as mãos sobre eles? Vai,
Vai até lá, porque ele é para mim um instrumento, um vaso escolhido. Eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. É interessante que o livro de Atos, no capítulo 8, diz que quando Paulo, ele tem dois nomes, né? O Saulo, pela região dele, da região de Tarso, tá? Paulo de Tarso, e o Paulo era o nome gentio que ele utilizava. Diz o texto que ele entrava nas casas, ele arrebentava portas, né? A intenção do texto ali, em Atos 8, era destruir famílias, destruir as pessoas que estavam iniciando ali no caminho da paz, no caminho da perfeição. E é interessante nós observarmos, irmãos, que aqui, no texto de 1 Coríntios, no capítulo lido, ou seja, aqui no capítulo 1, Paulo, ele escreve esse texto aqui, é interessante, ele escreve essa carta para poder dar respostas a algumas perguntas que foram feitas ao longo do seu ministério. Na verdade, essa primeira carta que nós temos não é a primeira carta. Ela deveria ser a segunda carta, né? E a segunda que nós temos deveria ser a terceira carta. Entendeu bem? Está complicado? A primeira deveria ser a segunda deve ser a terceira. Por quê? Algumas pessoas fizeram perguntas a Paulo sobre comer carne que o pessoal sacrificava aos ídolos. Também se a pessoa deveria ou não permanecer solteira para sempre, ou se deveria casar. Se fosse casar, Paulo, com quem eu vou me casar? Eu fico a pensar, né, que o Paulo parece que ele é uma espécie de um conselheiro. Era um homem que estava pronto ali para aconselhar as pessoas, né, as igrejas também, a respeito de diversos assuntos. E ele, então, vai dizer, olha, a respeito disso, diz o Senhor, não eu, ou nisto dou minha opinião. E aqui, ele está também, nesse texto, nessa carta, a responder algumas perguntas, por isso que ela deveria ser a segunda epístola. Mas dizem que a primeira carta que ele escreveu era tão pesada em termos de respostas, que ela sumiu, desapareceu. Não, o pessoal não sabe onde ela está. Essa aqui, por mais que você leia e você encontre aqui Paulo sendo um pouco duro, dizem que não se compara ao que ele escreveu na primeira carta, que desapareceu, que sumiu. Nesse texto, o apóstolo Paulo toma conhecimento de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corintos, e ele, então, como líder, mesmo distante, ele vai ter que determinar que algumas correções elas sejam feitas. Por exemplo, ele ficou sabendo que na igreja de Corintos havia um jovem que ele mantinha relações sexuais com a mulher do pai dele, que não era mãe, com certeza. E aí, Paulo determina veementemente que esse sujeito, que ele fosse disciplinado, e até também lançado nas mãos do Satanás. Você vê o quanto que Paulo, ele era tão severo. Mas tudo por amor à própria igreja, pela pureza da igreja em si. Mas lá no fundo mesmo, Paulo, ele era um homem que tinha sentimentos, que sabia amar e também respeitar as pessoas. Aqui nesse bloco que a gente acabou de ler, do versículo 10 até o versículo 17, nós encontramos Paulo aqui falando sobre a questão da unidade. Mas antes dele falar sobre essa questão da unidade, ele vai também chamar a atenção da igreja para alguns fatores importantes. Nós vamos ver quais são esses fatores que Paulo vai levantar aqui para a gente, e no final, um pouco antes da conclusão, vamos fazer uma aplicação. O que realmente o texto tem a nos ensinar, esse bloco, do verso 10 até o verso 17. Portanto, a primeira coisa que Paulo aqui nos mostra e que salta aos nossos olhos, quando ele fala sobre exortação, eu enxergo aqui uma exortação que ela evita divisão. É uma exortação que evita divisão. Veja bem o que Paulo diz aí no verso 10. Vamos ler junto, por favor? Verso 10. Achou aí? Rogo-vos, irmãos,
Vejam só a forma afetuosa com que ele chama a atenção do próximo. Diz ele aqui, ó, rogo-vos, irmãos. Irmãos ou também irmãs, porque a carta de Paulo está sendo dirigida a toda a igreja. Ou seja, ele procura dar uma atenção especial a esses irmãos e essas irmãs, mas ele vai tratá-los com carinho, vai tratá-los com amor. Ou seja, esta é uma forma peculiar dele se dirigir à igreja do Senhor, porque ele sabe que o Senhor Jesus comprou a sua igreja com sangue. Então, ele quer corrigir, ele quer orientar, mas ele quer se dirigir a essa igreja como irmãos e irmãs. É um termo afetuoso. É um termo carinhoso que ele usa aqui. Ou seja, ele vai se dirigir a essa igreja como: eu exorto, irmãos, a todos vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vejam bem que ele faz aqui uma exortação, e quando fala exortar, essa exortação aqui, irmãos, não é chamar atenção, como a gente às vezes entende aqui, mas significa falar ao coração das pessoas. Ele poderia dizer: olha só, está uma bagunça aí em Corintos. Então eu determino a vocês que vocês acabem com isto, senão eu vou pedir para que Deus mande fogo do céu e consuma essa igreja. Mas não. Ele se dirige a essa igreja de uma forma carinhosa, chamando-os de irmãos. Diz: olha, eu exorto, meus irmãos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam de acordo e que não haja divisões entre vocês, mas que vocês sejam unidos tanto na disposição mental quanto no parecer. Paulo aqui deixa claro para os irmãos que essa comunhão, ela inclui unidade e harmonia e exclui toda e qualquer dissensão e rivalidade. Ou seja, na casa do nosso Deus, para que possamos realmente nos reunir em gratidão ao Senhor, nós precisamos trabalhar pela harmonia, temos que trabalhar para essa união, para a exclusão total de toda rivalidade. Mas, pastor, esse tipo de coisa não acontece na casa de Deus. Aliás, não deveria acontecer. Mas acontece. Acontece em algumas igrejas, o pessoal fica ali se alfanhando, discutindo, brigando, lutando, quando deveria estar pregando ali a palavra do Senhor nosso Deus. Perceba, irmãos, que essa exortação ela é feita em um nome de Jesus. Quando você vai exortar alguém, fala: meu irmão, eu quero te dar uma palavra de exortação, mas em nome de Jesus. Não em meu nome, sabe por quê? Porque se a gente for exortar alguém em nosso nome, a gente vai colocar aquela pessoa lá embaixo, e depois a gente perceber que ela está tão humilhada, a gente vai dar um empurrão nela para cair no chão e ficar ali, se possível for, a gente vai passar por cima dela, que é uma forma de humilhar. Mas Paulo aqui nos mostra que a igreja do Senhor Jesus não está aqui para humilhar ninguém. Ela tem que exortar. Tem, mas exortar falando ao coração. Eu sei que ninguém gosta de uma exortação. Para quem é pai aqui, para quem é mãe, sabe que às vezes quando tem que exortar um filho ou uma filha, eles ficam magoados, né? Magoei, né? Aí não come, não bebe, passam dias, né, bicudos, né? Passam para cá e para não falam com ninguém, nem bom dia, nem boa tarde, muito menos bênção, né? E assim vai. Mas eles se esquecem que esta exortação é para o bem deles. Quando a exortação é feita em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mostrar que Jesus, ele é o melhor mediador em qualquer situação. Quando você vai até alguém: meu irmão, estou aqui em nome de Jesus. Ouça a exortação que eu tenho para você. Vejamos aqui alguns exemplos em que Paulo usa o nome do Senhor Jesus Cristo quando ele teve também que exortar algumas pessoas. Por exemplo, em Romanos 12, verso 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, sempre usando ou o nome de Deus, ou então o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos, no capítulo 15, lá no Romanos 15, verso 30, diz o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ou seja, ele usa o nome de Jesus para convocar essas pessoas, ou então foi o caso para exortar, para que elas permaneçam unidas, ou seja, concordem num só objetivo. Na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 10, no verso de número 1, ele diz: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Então vejam bem que Paulo, ele usa aqui o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que dizer então de Paulo ainda escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 4, no verso 2, são duas irmãs que estavam ali tendo uma discussãozinha na SAF, e aí Paulo teve que corrigir essas irmãs. Filipenses 4, verso 2, diz ele: portanto, meus amados irmãos e meus saudosos, minha alegria coroa, rogo-vos a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Ou seja, entre num acordo. Eu peço a vocês, irmãs, em o nome de Jesus, não em meu nome, porque esse nome é maravilhoso, porque esse nome faz com que a pessoa aceite a correção que vem dos altos céus. Portanto, me salta aqui aos olhos quando Paulo exorta essa igreja, é uma exortação que ele aqui está fazendo para evitar divisão. E muitas vezes nós temos que estar ligados a isso, porque se a gente deixar, o inimigo ele entra no nosso meio e ele causa ali uma divisão tremenda, e nós precisamos evitar tudo isto. Mas em segundo lugar, além de uma exortação que evita a divisão, há também uma exortação que dispensa uniformidade de pensamento e abre espaço para a diversidade na unidade. Veja bem, uma exortação que dispensa uniformidade de pensamento. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não somos bonecos, nós somos robôs. Para pensarmos, para termos o mesmo gosto. Imaginemos, pois, se todos aqui, pastor, fossem tricolor. Seria uma maravilha. Amém? Não vou nem tocar no outro assunto nos demais, porque não convém. Mas nesse aspecto, se todos aqui fossem tricolor, seria uma bênção. Mas eu sei que tem uns outros aí, filhos incapazes, que não topam. Mas tudo bem, deixa de lado. Mas uma exortação que dispensa a uniformidade de pensamento, ou seja, não precisamos pensar a mesma coisa, ou seja, concordar com você no que você acabou de colocar, porque isso vai abrir espaço para diversidade na unidade. É por isso que na igreja do Senhor Jesus nós convivemos com diversas pessoas, com a maioria tricolor, com alguns flamenguistas, com alguns vascaínos, com alguns botafoguenses, e assim vai. Todos nós vivemos na mesma igreja. Seja essa diversidade, mas na unidade. É justamente isso que Paulo quer colocar aqui quando ele exorta esta igreja. É interessante, ainda aqui no verso 10, diz ele: rogo-vos, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que faleis todo a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, olha só, unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer.
O termo disposição mental aqui, ele está relacionado ao poder de observação. Ou seja, ter a capacidade de enxergar, de ver a mesma coisa. E quando nós enxergamos a mesma coisa, ou seja, até mesmo um erro na igreja do Senhor Jesus, Deus nos usa para fazermos esta correção. E aí quando Paulo usa também aqui o termo parecer, que está aqui na mesma disposição mental e no mesmo parecer, ou seja, a forma aqui é um julgamento ou uma opinião, ou seja, estejam unidos no que vocês estão vendo e também no julgamento. Ou seja, nisso sim vocês têm que estar unidos. Isso é interessante porque isso gera na igreja esta unidade. O que ele quer aqui é que esses irmãos, eles permaneçam unidos em suas observações e em seus julgamentos e que abandonem, de uma vez por toda, a divisão dentro da casa do Senhor nosso Deus. Ele está dizendo a eles que, quanto à intenção e ao parecer, devem se esforçar para obter a perfeita harmonia e continuar vivendo em paz. É muito bom quando nós percebemos que a igreja do Senhor Jesus está vivendo em paz. Um escritor do século XVII chamado Rupert Meldenius nos ajuda a entender esse texto do verso 10 aqui de Paulo, finalzinho, essa expressão na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Disse ele: nas coisas necessárias temos que manter a unidade. Nas coisas necessárias, unidade. Em coisas essenciais, tolerância mútua. E em todas as coisas, amor. Nas coisas essenciais, unidade. Em coisas essenciais, tolerância mútua. Vamos ter um pouquinho. E em todas as coisas, o amor. Porque o amor, ele é o vínculo da perfeição. Tanto é que o apóstolo Paulo, nesse mesmo livro aqui, lá no capítulo 13, no livro do amor, diz, olha, ainda que eu fale, ou seja, essa expressão significa, ainda que eu fale, e é possível que eu fale, tá? Ou seja, ainda que seja possível que eu fale, diz Paulo, a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ou seja, sem o amor não vai adiantar nada. Sem o amor, por mais que eu elabore, eu prepare algo especial para o meu Deus, não vai adiantar nada. Sem amor, por mais que eu convide pessoas para vir à casa do meu Deus, sem esse amor, não vai adiantar nada. Porque Paulo diz que o amor, ele é paciente, ele é benigno. Ele não se ufana, não se ensoberbece, não busca os seus interesses. Ou seja, o amor, ele é fator primordial. Portanto, aqui Paulo, ele exorta essa igreja. É uma exortação que dispensa uniformidade de pensamento, mas abre espaço para diversidade na unidade. Ou seja, diversas pessoas com diversos dons servindo ao Senhor na mesma igreja. Por exemplo, abra sua Bíblia em Efésios, lá no capítulo 4, esse texto, ele nos mostra essa diversidade na unidade. Diz o apóstolo Paulo, a partir do verso 7, em Efésios capítulo 4, diz ele, e a graça foi concedida a cada um de nós, a proporção do dom de Cristo, ou seja, esse dom de Cristo, diz o texto aqui. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui você tem uma das perguntas do catecismo, Ou seja, em que consistiu a humilhação e a exaltação de Cristo? Ele descer e depois ele subiu, você voltar, tá? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, olha aí, cooperação, essa energia de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em amor. É interessante que você vai encontrar nessa epístola de Paulo aos Efésios a expressão em Cristo e em amor, que se destacam aqui do começo ao fim. Portanto, a ideia de Paulo aqui era criar, exortar a igreja para que ela aprendesse a dispensar essa uniformidade de pensamento. A gente não precisa pensar a mesma coisa, a gente pode pensar de forma diferente, mas olha, vamos abrir espaço para a diversidade na unidade. Há uma coisa que nós lutamos hoje nas igrejas e no mundo também, que é essa questão de diversidade na unidade. A igreja precisa estar atenta para isto. A SAF, na igreja local, esse departamento que agrega mulheres com os mais diversos dons e talentos. Agora imaginemos, pois, irmã Eliane, se todas tivessem o mesmo dom. Quem é que teria o dom para poder vir aqui à frente e botar um jarro de flores aqui? Quem é que teria o dom para poder ir lá no salão depois, não sei se tem, arrumar lá as mesas com flores, tudo mais? Temos dons para tudo. Quem teria o dom de preparar as lembrancinhas e pensar nisso, naquilo outro? Ou seja, se todos fôssemos iguais, tudo aqui estaria igual. Então, perderia totalmente a graça. E é por isso a beleza está na diversidade. E é nisso que nós temos que nos entender. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja diversificada. É uma igreja aberta para entender e compreender este mundo, ou seja, para dar esse espaço para a diversidade na unidade. Mas caminhando um pouco mais além nesse texto, agora no versículo 11, eu vejo aqui uma exortação que revela problemas internos. Vamos ler aqui junto o versículo 11, por favor? Leiamos. Pois a vosso respeito, meus irmãos, algumas versões trazem aqui o nome de Chloe com acento, Chloe, tá? Aqui é uma exortação que revela problemas internos. Quem era essa mulher? Chloe? O que ela fazia? Seria ela uma fofoqueira? Que tem de pessoa fofoqueira, não tem aquelas pessoas que gostam de tomar conta da vida dos outros? É interessante, o apóstolo Paulo, ele tinha duas residências. Ou ele ficava às vezes em Éfeso, ou ele estava lá em Corintos. A Chloe estava em Corintos. E ela tomou conhecimento de algumas coisas que estavam acontecendo em Corinto. Essa mulher, ela era uma empresária, uma socialite. Então eu vejo que o que ela faz aqui não é uma fofoca. Paulo, você está sabendo? Rapaz, olha, é você porventura peregrino na sua igreja, Paulo? Olha só, uma situação difícil lá. Paulo, eu fiquei sabendo que a SAF da igreja de Corintos, Paulo, está em pé de guerra.
Também Paulo fiquei sabendo que ninguém lá, Paulo corrige ninguém. Não, irmãos, nada disso. Essa mulher, na verdade, ela pede para alguém levar a mensagem para o apóstolo Paulo, para que ele pudesse tomar ciência do que estava acontecendo. Então, olha só, alguém de fora, olhando para dentro da igreja, percebeu que tinha alguma coisa errada e vai avisar ao líder da igreja. Não, pastor Joel, aqui não, só apontei aqui para lá para trás, tá? E para quê? Para que Paulo tomasse conhecimento. E o que Paulo então vai chamar a atenção aqui de ele? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, ou eu sou da irmã tal que passou aqui, Eliane, que ficou um tempão aqui. Não, eu sou, a minha apresentação de Laje foi a irmã X, que olha que foi uma bênção. Não, senhora, a irmã que passou aqui foi a irmã Cefas. Tem que ver a irmã Cefas, olha, foi incrível, fez muita coisa. Não, olha, quem fez mais aqui foi a irmã Eliane. Ou seja, Paulo, isso não pode existir. Mas, na verdade, eu sei que a gente, por que trabalha na casa de Deus, sempre vamos ter aquelas figuras que o povo vai lembrar. Nós não podemos remover os marcos antigos. Os nomes que por aqui passaram, ou seja, vão estar sempre presentes, não tem como esquecer. Mas o que a gente não pode fazer é tentar trabalhar em torno deles para causar uma divisão, como estava acontecendo em Corintos. Quando diziam, eu sou de Paulo, porque se você parar um pouquinho para analisar, Paulo, ele era osso duro de doer. Se você conhecesse bem o apóstolo Paulo, você não ia querer ser pastor dele. Pense num pastor difícil de lidar, se é se tem. Não precisa dizer nome não, tá? Paulo é terrível. Dizem, pastor, que o apóstolo Paulo era baixinho. Eu li muitas coisas do apóstolo Paulo. Ele diz que tudo baixinho é folgado. Não sei, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas é turrão. E Paulo é turrão. Turrão difícil de engolir. Era um cara decidido. Ou seja, o que ele colocava na cabeça ali, é só você pegar quando ele resolveu perseguir os crentes. Ele foi até o fim, ou seja, porque ele queria realmente dar um fim naqueles crentes. Então, ele era um cara turrão. Então, alguns diziam, isso que é pastor? Isso que é pastor? Pastor tem que ser assim, duro na queda, chamar atenção, falar na cara das pessoas. Antigamente, nas nossas igrejas, o pessoal, quando corrigia, né, o conselho aplicava uma disciplina, pastor, você pegou essa época aí, alguém quebrou lá o mandamento, né? Aí à noite o pastor tinha que ler no púlpito. Irmãos, quero informar vocês que hoje reuniu o conselho e resolveu disciplinar os irmãos tais, porque eles quebraram tal mandamento. Hoje, se você faz isso, você está arriscado a ser preso. Você é preso. Mas mesmo assim, algumas pessoas diziam, Paulo é que é pastor. Eu sou dele. Eu sou do grupo de Paulo. E vem o Apolo, eu sou de Apolo. Por que Apolo? O Apolo, ele, quando começou a pregar a palavra, ele não conhecia muito bem, não. Áquila e Priscila deram uma forcinha para ele e tal. Mas o Apolo, quando abria aquela boca, pastor Joel, irmã Eliane, olha, era uma coisa tipo a voz de Cid Moreira. Esse dia eu estava assistindo o Cid Moreira, os mais antigos conhecem, né, o Cid Moreira. Eu estava assistindo um vídeo do Cid Moreira, ele mora aqui no Rio de Janeiro. Ele diz assim, hoje eu estou aqui no meu sítio, chegando aos 97 anos. Aqui eu tenho caqui, aqui eu tenho melão, morango. Deus é bom. Apolo tinha uma voz assim, você imagine quando o Apolo lia as escrituras. Imagine o Apolo lendo, não é só imaginação, tá, pessoal? Lendo 1 Coríntios capítulo 13. A
ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso serei. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúme. Não se exaspera. Gente, esse tipo de voz tocava as pessoas. Isso que é pastor. Não é o pastor André com essa voz de taquara rachada, não. É o Apolo. Um vozeirão, ele é meu pastor. Ou então, não, meu pastor é Cefas. Por quê? Cefas é aquele pastor que é o Pedrão, tá? O Pedrão, que ele agia sem pensar. Era assim. Depois ele se arrependia e tal, mas já foi. E tanto é que ele, quando estava com os gentios, agia como gentio. Com os judeus, agia como judeu. Paulo chegou e falou, cabra, você tem que decidir. Ou você é judeu ou você é gentio. Você não pode ficar lá e cá. E eles brigaram por causa desse negócio aí. Então, as pessoas gostavam mais de Cefas. Outros diziam, eu sou de Cristo. Eu sou da paz. E esse grupinho aqui, eu sou de Cristo, que é o grupinho espiritual, que foi a pedra no sapato de Paulo em Coríntios. Eram os irmãos que falavam, que diziam que falavam em outras línguas. E aí Paulo vai então corrigir toda essa turminha. Uma exortação que revela problemas internos. Quem é que não tem problemas? Paulo procurou mostrar isso aí. Ele vai um pouco mais além. Diz ainda, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Por mais que vocês me considerem como um bom pastor, mas eu não estou aqui para sobressair. O nome que tem que sobressair aqui nessa história, em toda essa caminhada, é o de Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Não temos que exaltar o pessoal que por aqui passou. A lembrança é muito importante. Mas temos que ter em mente que tudo quanto fazemos na casa de Deus, nós fazemos para a glória de Deus. Para a exaltação do seu nome. Diz Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. A irmã Eliane não é mais importante que as demais irmãs que por aqui passaram, porque quem passou por aqui deu a sua contribuição. E as irmãs que vieram depois foram colhendo frutos daqueles trabalhos. E vai ser assim a mesma coisa, irmã, para você deixar. Quem entrar vai também colher frutos do seu trabalho. Mas tudo isso tem que redundar em glória para Deus. Razão pela qual não podemos ter partidos políticos dentro da igreja. Por isso que Paulo, quando vai lá no capítulo 11, a partir do verso 23, falar sobre a Santa Ceia, ele diz, olha, ele vai usar a expressão quando que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, ele parte o pão, e ali ele usa um jogo de palavras, ou seja, Cristo não está dividido entre nós, ele partiu o pão, mas ele não tem partido político, ou seja, a unidade precisa continuar e existir na casa do Senhor nosso Deus. Portanto, não temos igreja perfeita. Não temos. Se você pensa em ir para outra SAF, mas a SAF da igreja tal é melhor do que a SAF daqui, irmã Eliane. Vai para lá, pega a sua mala e vai. Porque se você diz que aqui não tem perfeição, quando chegar lá, vai perceber que o problema é você. Então o seu lugar é justamente aqui. Não temos igreja perfeita. Mas nós que lidamos com as pessoas, temos que ter sabedoria em todo o momento. Porque não é fácil liderar. E eu caminho para o final com a pergunta, o que podemos aprender desse texto para a ocasião festiva? Primeiro, é possível que as pessoas de fora estejam vendo o proceder interno desta igreja. Vocês viram quando o pessoal cantou aqui aquele canto louvor da Cassiane, né? Você viu que coisa linda?
Aquilo mexe com a casa, com os irmãos. E imagine alguém passa ali, olha, eu passei ali numa igreja, começou a cantar um louvor que eu estava lá fora, estava, né? Deus vai na frente abrindo o caminho. Já vi uma irmã também aqui, assim, lá fora. Ou seja, que louvor! É uma igreja conhecida pelo louvor. E é por isso que nós precisamos estar sempre atentos. O que a Asaf faz aqui, ela faz para a honra, para a glória de Deus. Por mais que você veja tudo bonitinho, arrumadinho, olha, é para Deus. Não é para o pastor Joel, não é para a Asaf local, mas é tudo para Deus. É possível que as pessoas de fora estejam vendo o proceder interno desta igreja, dessa Asaf. Então, continue assim, no caminho certo, agindo e fazendo também tudo para a glória de Deus. Segundo lugar, temos que envidar todos os esforços para evitarmos divisões no corpo de Cristo. Quem é líder sabe que às vezes surgem umas picuinhas aqui e ali, alguns incêndios nós temos que apagar e que ninguém fica sabendo. Vocês acham que liderar, vir para cá, dirigir um culto aqui, ou dirigir a SAF, isso é normal? Vocês não sabem as discussões que já aconteceram, mas que o pessoal soube ali resolver tudo na mais perfeita paz. Então temos que envidar todos os esforços para evitarmos divisões no corpo de Cristo. E terceiro e último lugar, é natural que as pessoas se apeguem a nós como líderes. É natural que isso aconteça. Mas cuidado, não deixemos que isso suba a nossa cabeça. Não, a minha presidente é a irmã Eliane. Oh, mulher de Deus. Não, a minha presidente é a irmã Helene Rangel, de Nova Iguaçu. Olha, trabalha muito. Não, a minha presidente é a irmã Celi. Não, é a pessoa Celi. Não permitamos que essas coisas subam à nossa cabeça. Quem é Eliane Medeiros? Quem é Eliane Rangel? Quem é Joseli? Quem somos nós? Simplesmente servos, através dos quais Deus em Cristo tem nos usado para o louvor da sua glória e para o crescimento da sua obra. Meus irmãos queridos, e minhas irmãs especialmente, nessa ocasião dos 56 anos desta SAF, muitas lutas vocês já enfrentaram, muitas barreiras. Eu estive aqui nessa igreja quando ela teve que passar para o nosso presbitério de Nova Iguaçu. Foram momentos difíceis. Tem aqui o irmão Reginaldo, o Tacílio. Hoje a gente vê aqui a igreja cheia, atuando, trabalhando. SAF da igreja, o PH da igreja, os jovens, adolescentes. Alguns deles foram embora, mas a grande maioria permaneceu. Sabe por quê? Porque essa obra é de Deus, não é palha. Porque quando é palha, quando vê o fogo, ela evapora logo. Diz Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Louve a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado nessa igreja. Louve a Deus pelas pessoas que Ele levantou nessa igreja, como presbíteros, diáconos, irmãs da SAF. Louve a Deus por isso. Que valeu a pena lá atrás aquela exortação para que hoje essa igreja permanecesse firme no caminho do Senhor. Que possamos ter sempre isso em mente. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Ou seja, toda honra, toda glória
somente para Deus. Deus abençoe a vocês.